Olá, eu sou a Rita, estou a frequentar o primeiro ano do mestrado em Audiovisual e Multimédia. Olá, sou o Marcos e concluí recentemente o mestrado em Audiovisual e Multimédia. Então, Marcos, porquê é este e o mestrado em Audiovisual e Multimédia? Eu, entre a licenciatura e o mestrado, eu fiz um ano sabático em que estava a experimentar várias coisas e queria eventualmente voltar à academia. Este mestrado apelou-me bastante porque havia uma espécie de ligação com o mundo do trabalho. Parecia-me inserir em vários pontos, como o guionismo e a gestão de projetos, que era uma coisa que eu não tinha tido tanto na minha licenciatura. Porquê que tu escolheste o mestrado? Eu já me licenciei há alguns anos, trabalhei durante outros tantos na área, freelancer e gabinete de comunicação. Senti que precisava de fazer um update na minha formação académica por alguns cursos de curta duração. Descobri que gostava muito da área multimédia, UX UI. E foi aí que comecei a procurar. Falei com alguns amigos da área também, da área da comunicação, design, e alguns tinham estudado aqui e gostaram muito. Sei que os docentes aqui da ESCS, muitos estão no mercado de trabalho em empresas que estão bem posicionadas, e isso foi também uma das coisas que me fez escolher vir para aqui. Que impacto esperas que o mestrado venha a ter na tua carreira profissional? Tentar mudar um bocadinho aqui a minha carreira para a área de UX e UI. Quero perceber, depois de tirar o mestrado, as portas que se vão abrir no mundo. Queres ver as opções, o leque a abrir. Exatamente. Né? O mestrado deu-me mais valências no sentido de sobre como pensar no audiovisual e como escrever sobre o audiovisual. Espero que também me consiga, abrir mais portas, essencialmente. E em relação ao segundo ano, optaste por dissertação, relatório de estágio ou trabalho de projeto? E porquê? Foi um trabalho de projeto, foi uma escrita de um episódio piloto de uma minissérie e era uma coisa que eu já andava a pensar há bastante tempo. E quando entrei no mestrado consegui perceber que eles tinham essa vertente de transmídia, que é um conceito muito importante aqui neste curso, e que foi um conceito que aprendi aqui. E o meu trabalho de projeto passou então por juntar essa parte, que é a parte que me apela mais neste meio, que é o guionismo, a escrita de argumentos. E o meu trabalho de projeto conciliou isso com a ideia do transmídia, que foi uma ideia que aprendi aqui eu também. Curso, com o Jorge Souto, exatamente. Que foi o meu orientador e agradeço-lhe sempre. Fez-me sair também da minha zona de conforto. Sim. Ele é muito bom. Tu estás a pensar fazer qual das três? Ainda não decidi. Ainda não sabes? Não, mas gostava de fazer trabalho de projeto, porque a prática é aquilo que eu... Uma aplicação, assim? Uma aplicação, sim, ligada ao ensino superior. Ok. Mas mais não vou dizer. Sim. Não queremos dar spoilers. Mas sim, mas gostava de fazer e vamos ver. E por último, o que é que destacas da escola e do curso? Alguma unidade curricular que se destaque, que tenhas gostado mais? Santarém foi uma unidade bastante marcante, diria. Okay. Porque primeiro foi lá está aquela onde o conceito de transmídia veio ao de cima e o professor Jorge Souto foi um momento bastante importante nessa carreira, no resto do meu percurso. Comunicação audiovisual que tu não tiveste, certo? Não, eu estou em comunicação multimédia. Comunicação audiovisual. Tive a possibilidade de realizar uma curta-metragem para essa carreira. O professor foi o Gonçalo Marail, que trabalha na RTP, é o diretor da RTP Memória, e ele foi excelente. Foi mesmo uma boa aprendizagem acerca de realmente construir uma curta-metragem, desde o guião até a pós-produção, entre a produção e a pós-produção, e como é realmente aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero fazer, que é fazer
curtas e séries e assim, e ele realmente trouxe o seu know-how para as aulas e foi excelente e foi também uma das carreiras de eleição para mim. Como é que foi a comunicação multimédia para ti? Foi há pouco tempo? Para mim é a disciplina de eleição. Ok. É que tu mais gostas? É a que eu mais gosto. Era onde eu tinha mais curiosidade de saber todo o processo, como é que se desenvolve uma aplicação ou um website, todo o processo de investigação que há até chegarmos às páginas que nós diariamente e apps que usamos. Todo o trabalho que vem por trás, sim, os designers lá. Toda a investigação, que às vezes é um bocadinho desvalorizada em relação ao produto final, não é? Nós vemos uma aplicação e para chegar àquele resultado que ali está é preciso muita investigação e pesquisa sobre o que existe e as melhores práticas e pronto, é uma área que me puxa imenso. É que te fascina mais. Sim. Também gostei muito de design de identidade, apesar de já ser a minha área, eu venho de design, mas como era uma disciplina comum a audiovisual e multimédia, eu sempre pensei, mas como é que vão pôr aqui a parte comum aos dois cursos? E começou assim, foi o escrevermos 7 episódios para uma série. Ah, sério? E eu fiquei assim, what? Como assim? E depois da série escolhemos um personagem e do personagem e das características dele criámos uma marca. Okay. E todo esse fio condutor para mim fez todo o sentido. Tirou-me muito da zona de conforto, ali a parte inicial de escrever uma série, que é uma coisa que eu também nunca tinha feito, nem pensei, mas gostei muito. Ok, isso é curioso, porque eu acho que então se no vais teu ano... começar o mestrado outra vez. já só para voltar. Por favor, aceitem-me outra vez. Gostei muito desta conversa. Gostei muito de partilhar. Havemos de nos encontrar no mundo profissional. Sim, por aí. espero que sim. Obrigada. Obrigado.